O sino toca. Uma vez, depois outra e outra, mas ninguém mais pergunta por quem. As ruas estão vazias, mas não silenciosas. Há um som constante de portas se fechando, de passos apressados, de carroças rangendo sob o peso de corpos cobertos por lençóis ásperos. O ar está pesado, úmido, carregado de algo que não se vê, mas se sente. O cheiro da morte não é metáfora. Ele invade as casas, gruda nas roupas, impregna a pele. Uma mãe segura o filho febril contra o peito. O menino treme, a pele dele queima. Sob a camisa, um inchaço escuro cresce como uma fruta podre. Ele chora baixo. Ela já sabe. Na casa ao lado, ninguém abre a porta há 2 dias. No convento, monges cavam covas sem rezar. Os sinos não param. Em poucas semanas, uma cidade vibrante se transforma num cemitério a céu aberto. O comércio cessa. Os mercados fecham. O riso desaparece. Só resta o medo. Um medo invisível que entra pelas frestas, que viaja no hálito, que se esconde nos cantos. A morte não escolhe. Ricos ou pobres, crianças ou anciãos, padres ou ladrões. Ela chega rápida e fica. O que poderia ser tão poderoso a ponto de dobrar reinos, silenciar impérios e transformar a própria ideia de civilização em pó? Era o século XIV, e a humanidade estava prestes a enfrentar a maior catástrofe demográfica da sua história. Chamaram de Peste Negra. Entre 1347 e 1351, estima-se que 1/3 da população da Europa desapareceu. Algumas regiões perderam metade de seus habitantes, outras nunca se recuperaram completamente. Cidades florescentes tornaram-se fantasmas. Vilas inteiras deixaram de existir. Não foi apenas uma epidemia, foi um ponto de ruptura. Um abismo que dividiu o mundo entre antes e depois. A peste negra não matou apenas pessoas, ela matou certezas. Quebrou estruturas sociais, abalou a fé, desafiou a autoridade da igreja, enfraqueceu o sistema feudal e remodelou a economia europeia. Ela expôs a fragilidade de uma civilização que acreditava estar sob proteção divina. E, no entanto, o mais perturbador não é o número de mortos. É o fato de que tudo aconteceu quando a Europa vivia um momento de expansão. Ao contrário do que muitos imaginam, o continente não estava em decadência. Pelo contrário, nos séculos anteriores, houve crescimento populacional, expansão agrícola, aumento do comércio e fortalecimento das cidades. As feiras medievais conectavam regiões distantes, mercadores cruzavam mares e desertos, as rotas comerciais pulsavam como artérias cheias de vida. Catedrais se erguiam para tocar o céu, universidades floresciam, guildas organizavam ofícios, a moeda circulava. Havia fome em algumas regiões, guerras ocasionais, mas também havia esperança, construção, movimento. A Europa estava mais conectada do que nunca. E foi exatamente essa interconexão que preparou o caminho para o desastre. Cidades muradas concentravam milhares de pessoas em espaços apertados. Ruas estreitas acumulavam lixo e restos de animais. Armazéns cheios de grãos atraíam ratos. Navios lotados transportavam mercadorias e tudo o que vinha escondido nelas. O sucesso comercial criara pontes invisíveis entre continentes. Pontes por onde algo menor que um homem, mas infinitamente mais devastador, atravessaria. Muito longe dali, nas vastas estepes da Ásia Central, a história já estava em movimento. Em regiões onde o vento sopra livre e as caravanas percorrem horizontes intermináveis, pequenos roedores silvestres conviviam com um inimigo microscópico. Uma bactéria que habitava o sangue desses animais, transmitida por pulgas. Invisível, silenciosa, natural. A Yersinia pestis não tinha intenção, não tinha estratégia, apenas existia. E quando as pulgas infectadas picavam novos hospedeiros, a bactéria encontrava novos caminhos. O crescimento do Império Mongol havia conectado o Oriente e o Ocidente como nunca antes. A chamada Rota da Seda tornou-se uma rede viva de comércio, cultura e deslocamento humano.
Especiarias, seda, metais preciosos, ideias e doenças viajavam juntos. Caravanas cruzavam desertos, navios atravessavam o Mar Negro e o Mediterrâneo. Portos fervilhavam de atividade. Em 1347, na cidade portuária de Cafa, às margens do Mar Negro, mercadores genoveses mantinham um importante entreposto comercial. A cidade foi sitiada por forças mongóis. Durante o cerco, algo estranho começou a acontecer entre os atacantes. Soldados adoeciam rapidamente, febre alta, inchaços escuros, morte em poucos dias. Desesperados, os mongóis lançaram corpos infectados por cima das muralhas. Cadáveres em decomposição caíam entre os vivos. Foi um momento quase simbólico, como se a própria morte tivesse sido arremessada contra a civilização. Mercadores fugiram de Cafa em navios, acreditavam escapar da guerra, não sabiam que levavam algo muito mais letal nos borrões. Ratos infestavam as embarcações, pulgas saltavam de corpo em corpo. Quando esses navios atracaram em Sicília no final de 1347, o portal da tragédia se abriu. Os habitantes de Messina viram embarcações chegar com tripulações doentes ou mortas. Alguns marinheiros ainda respiravam, mas mal conseguiam ficar de pé. Seus corpos estavam cobertos de inchaços escuros, dolorosos, que logo se tornariam negros. As autoridades tentaram expulsar os navios. Era tarde. Em poucos dias, a doença estava nas ruas. E então, começou a se espalhar. De Messina para Gênova, de Gênova para Marsella, de Marsella para Paris. Em seguida, Londres, Hamburgo, Viena, como fogo em palha seca. A velocidade assustava. Uma cidade vibrante podia se transformar em silêncio em poucas semanas. Pessoas aparentemente saudáveis adoeciam pela manhã e estavam mortas ao anoitecer. Médicos eram chamados e dias depois eram eles que precisavam de ajuda. O comércio acelerava o contágio. Peregrinos levavam a doença de santuário em santuário. Exércitos em movimento espalhavam o mal por onde passavam. Famílias fugiam das cidades para o campo, levando consigo a bactéria. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Alguns acreditavam que era um castigo de Deus pelos pecados da humanidade. Outros falavam em alinhamentos planetários, vapores tóxicos, ar corrompido. Médicos queimavam ervas aromáticas, recomendavam sangrias. Amuletos eram pendurados no pescoço de crianças. Nada funcionava. A forma mais comum da doença, a peste bubônica, começava com febre e calafrios. Em seguida, surgiam os bubões, inchaços dolorosos nas axilas, na virilha, no pescoço. A pele ao redor escurecia. O corpo enfraquecia rapidamente. A forma pneumônica era ainda mais cruel. Atacava os pulmões. Espalhava-se pelo ar. Um espirro podia ser sentença de morte. A septicêmica era fulminante. A bactéria invadia o sangue. Manchas negras se espalhavam pela pele. A morte podia vir em menos de um dia. O pânico se instalou. Pais abandonavam filhos. Filhos abandonavam pais. Vizinhos trancavam portas ao menor sinal de tosse. As leis perdiam força. Tribunais fechavam. Padres fugiam ou morriam. Cronistas da época relatam cenas de horror. Casas inteiras encontradas com todos os moradores mortos. Corpos empilhados em valas comuns. Pessoas caminhando pelas ruas como fantasmas, esperando sua vez. A confiança desapareceu. O toque de uma mão tornou-se ameaça. O abraço, um risco. A proximidade, um perigo. Em meio ao desespero, surgiram movimentos de radicalização. Grupos de flagelantes percorriam cidades, se chicoteando publicamente, acreditando que o sofrimento voluntário apaziguaria a ira divina. Multidões assistiam, choravam, rezavam, mas também buscavam culpados. Comunidades judaicas foram acusadas de envenenar poços. Rumores se espalharam rapidamente. Pogroms devastaram bairros inteiros. Pessoas foram torturadas até confessarem crimes inexistentes.
O medo transformou-se em violência. A peste não apenas matava corpos, ela corroía a moral. No campo, a tragédia era igualmente brutal. Com a morte de camponeses, plantações foram abandonadas, colheitas apodreceram nos campos, animais vagavam sem dono, vilas inteiras desapareceram do mapa. A natureza começou a retomar o que era seu. Florestas avançaram sobre terras cultivadas, estradas tornaram-se mato. A paisagem da Europa mudou. Em algumas regiões, metade da população estava morta. O trabalho tornou-se escasso. Senhores feudais viram-se sem servos. A escassez de mão de obra deu poder aos sobreviventes. Salários subiram. Revoltas camponesas surgiram quando tentativas foram feitas para congelar pagamentos. O sistema feudal, já tensionado, começou a rachar. Por volta de 1351, a grande onda da peste começou a perder força, não porque houvesse uma cura, não porque a humanidade tivesse vencido, mas porque havia menos pessoas para infectar. A bactéria encontrara limites biológicos. O silêncio que ficou não era alívio, era vazio. Cidades inteiras precisaram ser reorganizadas, igrejas reconstruídas, campos redistribuídos, heranças passaram a mãos inesperadas, mulheres assumiram negócios, jovens herdaram terras. A arte mudou. A morte tornou-se tema recorrente. Pinturas representavam esqueletos dançando com vivos. A chamada dança macabra lembrava que ninguém estava acima do destino. A fé foi abalada, mas também transformada. Alguns se apegaram mais à religião, outros começaram a questionar. A autoridade da igreja, incapaz de explicar ou conter a tragédia, sofreu desgaste. A longo prazo, a peste negra contribuiu para mudanças profundas. A mobilidade social aumentou, o trabalho ganhou novo valor. Ideias começaram a circular com mais liberdade. Décadas depois, o Renascimento emergiria em uma Europa transformada. O mundo pós-peste era diferente, menor em número, maior em consciência da própria fragilidade. A memória da doença permaneceu por séculos. Surtos voltariam, mas nenhum com a mesma devastação daquela primeira onda. Hoje, ao olharmos para trás, é tentador imaginar que aquilo pertence a um passado distante, primitivo, mal informado. Mas a peste negra revela algo atemporal: a vulnerabilidade das sociedades altamente conectadas. Quanto mais intensas as rotas, mais rápido viaja o invisível. Ela nos lembra que progresso e risco caminham lado a lado, que a prosperidade pode esconder fragilidades profundas, que o medo, quando não compreendido, se transforma em ódio. A peste era um espelho. Mostrou o melhor e o pior da humanidade: solidariedade e abandono, coragem e fanatismo, ciência nascente e superstição. E deixou uma pergunta ecoando através dos séculos: se um inimigo invisível cruzasse nossas fronteiras hoje, reagiríamos com mais sabedoria do que reagimos então? Ou repetiríamos os mesmos erros, apenas com tecnologia mais avançada? A história não é apenas um registro de datas e números, é um alerta. Olhar para a peste negra não é contemplar um mundo estranho, é reconhecer-nos a nós mesmos, porque entender o passado é a única forma de não sermos surpreendidos pelo futuro. E nas sombras da história ainda ecoa o som